Olá, pessoal! Eu sou a Carol Saúde e hoje vamos falar sobre um tema que parece inofensivo, mas esconde perigos reais. Você já pensou que aquele remédio para a dor que alivia tão rápido pode estar, na verdade, colocando sua vida em risco? Milhares de pessoas, sem saber, confiam em analgésicos potentes, buscando uma solução rápida, mas acabam mergulhando em um problema ainda maior. Em 2020, os opioides como a morfina e a codeína causaram mais de 68 mil mortes, uma cifra assustadora. Estou aqui para compartilhar informações valiosas sobre como o uso desses analgésicos pode afetar a qualidade de vida de muita gente. Fique comigo e vamos explorar o que ninguém te conta sobre esses medicamentos e entender por que é tão importante reconsiderar nossas escolhas quando o assunto é saúde e bem-estar. Afinal, existe outra saída? Vamos descobrir juntos. Perigo dos opioides. A dependência de analgésicos fortes, especialmente opioides, se espalhou de forma preocupante pelo mundo, causando impactos devastadores. Países como o Brasil e os Estados Unidos têm registrado números alarmantes de uso desses medicamentos, que são comumente prescritos para dores intensas. Analgésicos à base de opioides, como a morfina e a codeína, já fizeram milhares de vítimas. Só em 2020 foram mais de 68 mil mortes causadas por overdose. Para quem convive com dores crônicas, parece uma solução rápida, mas será que vale o risco? Os efeitos podem ser catastróficos, comprometendo a saúde e até a qualidade de vida que tanto se busca ao lidar com a dor. É como se esses remédios oferecessem um alívio imediato, mas com um preço oculto que muitos só descobrem depois de meses ou até anos de uso contínuo. Com o tempo, o corpo começa a precisar de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. E é aí que começa o ciclo perigoso. Quanto maior a dose, maior o risco. Imagine uma pessoa com dor nas costas crônica, tomando um comprimido para conseguir trabalhar. Em pouco tempo, ela passa a precisar de 2, depois 3, até que o remédio começa a fazer mais mal do que bem. E o que era para ser uma ajuda se tornou um problema bem maior. O cenário atual é preocupante, pois essa dependência pode afetar não só a saúde física, mas também o bem-estar mental. Muitos começam com uma prescrição médica e, quando menos esperam, o uso do remédio foge do controle. Esse ciclo não apenas compromete o corpo saudável que todos desejam, mas também gera um efeito devastador sobre a vida saudável que se tenta manter. A prevenção de doenças deveria começar com escolhas informadas, inclusive sobre os riscos que podem vir disfarçados de soluções rápidas. E falando em soluções antigas e perigosas, o uso do opioide vem de longa data. História do ópio. O ópio tem uma história tão antiga quanto fascinante, sendo usado por civilizações de séculos atrás. Extraído da papoula, essa substância era conhecida por seus efeitos relaxantes e eufóricos, levando muitos a experimentá-la tanto para fins medicinais quanto para um uso recreativo. No entanto, o que parece um recurso natural e inofensivo carrega consigo uma carga pesada de vício e dependência. Imagina-se que, em uma época sem conhecimento médico avançado, o uso de algo com tais propriedades fosse revolucionário, mas não demorou muito para que surgissem os primeiros sinais dos perigos ocultos. Esse poder do ópio foi tão marcante que, em algumas culturas, ele chegou a ser usado em rituais de cura, ou até para aliviar dores extremas em ferimentos e doenças graves. Um exemplo interessante é a própria Rota da Seda, que facilitou a disseminação do ópio por várias civilizações, cada uma adaptando seu uso de forma peculiar. Embora muitos o utilizassem para manter uma qualidade de vida em meio às dores físicas, também foi o estopim para um ciclo de vício que passou de geração para geração, sempre em busca de uma cura ou uma saúde natural, que no fundo custava caro. O ópio, por tanto tempo, foi o símbolo de uma solução que, embora eficiente no alívio de dores, provocava problemas de longa duração. Em vez de ajudar a criar um corpo saudável ou prevenir doenças, acabou gerando uma espiral de vícios e consequências físicas graves. Quando o químico alemão Friedrich Sertner decidiu investigar mais a fundo, ele acabou por descobrir algo que mudaria para sempre o tratamento das dores.
Descoberta da morfina. Foi em 1805 que Friedrich Sertner, com curiosidade e precisão, isolou um composto do ópio que revolucionaria o tratamento das dores intensas, a morfina. Esse avanço foi um verdadeiro marco, pois permitiu um alívio mais potente e controlado para dores severas, algo até então inatingível. Imagine um soldado ferido em batalha, com dores extremas. A morfina se tornou uma bênção em tais contextos, oferecendo um pouco de conforto em meio ao sofrimento. Essa substância passou a ser usada amplamente na medicina, trazendo esperança para quem precisava de uma solução eficaz para condições de dor crônica. A morfina rapidamente ganhou espaço, e sua eficácia transformou o cenário dos cuidados com a saúde. Contudo, mesmo sendo um avanço, seu uso não era isento de perigos. A substância proporcionava uma sensação de euforia e bem-estar, o que também atraiu os olhares daqueles que buscavam um escape do sofrimento emocional e não apenas físico. Assim, o que começou como um remédio para o corpo saudável tornou-se para muitos uma armadilha. Esse poder para aliviar a dor trouxe consigo o lado obscuro da dependência. A descoberta de Sertner foi uma faca de dois gumes. Enquanto de um lado oferecia resultados rápidos para quem precisava de alívio imediato, de outro criava uma relação perigosa de dependência. A prevenção de doenças e a busca por uma vida saudável acabaram ofuscadas pelos riscos da substância. E com o passar do tempo, o uso contínuo dessa droga impactava não apenas o corpo, mas também o controle do próprio prazer e da dor. Essa interação complexa entre cura e vício nos leva a questionar o que realmente define uma solução de saúde natural. Efeito viciante. Os opioides são potentes, mas seu impacto no cérebro vai muito além de aliviar a dor. Essas substâncias agem diretamente nos circuitos cerebrais responsáveis pelo controle da dor e do prazer, liberando uma sensação intensa de euforia. Esse efeito, embora inicialmente pareça benéfico, tem um custo alto, a dependência. O corpo começa a exigir doses cada vez maiores para alcançar o mesmo alívio, transformando o que começou com uma solução em uma necessidade. Imagine alguém que por um tempo usou opioides para um problema específico. Com o tempo, essa pessoa passa a ter dificuldades em parar e sente sintomas de abstinência quando tenta. Esse ciclo pode afetar qualquer pessoa, mesmo aquelas que inicialmente procuravam apenas uma forma de manter um estilo de vida saudável, sem dores e com qualidade de vida. Na prática, isso significa que ao buscar uma solução rápida e eficaz, muitos acabam entrando em um caminho perigoso, em que a linha entre o uso e o abuso se torna tênue. Além disso, a dependência compromete a capacidade de experimentar prazer naturalmente, fazendo com que atividades simples, como praticar uma atividade física ou apreciar uma refeição, pareçam menos satisfatórias. Efeito viciante é uma das razões pelas quais o uso de opioides exige um acompanhamento rigoroso. A prevenção de doenças, afinal, não inclui apenas tratar sintomas, mas também evitar caminhos que levem a consequências ainda mais graves. A saúde e o bem-estar não devem ser obtidos à custa da liberdade e da autonomia sobre o próprio corpo. E, quando o uso de opioides escapa do controle, surge um risco ainda maior, o da overdose. Risco de overdose. O risco de overdose é um dos aspectos mais alarmantes do uso de opioides, especialmente com substâncias extremamente potentes, como o fentanil. Para se ter uma ideia, o fentanil é cerca de 100 vezes mais forte que a morfina, tornando-o altamente perigoso quando não administrado com precisão. Em doses excessivas, esses opioides podem suprimir a respiração, levando o corpo a um estado de coma e, em muitos casos, à morte. Uma dose que parece normal para uma pessoa pode se transformar em um perigo mortal caso o organismo não a tolere. E o que começou como um alívio para a dor acaba se tornando uma sentença trágica. O que torna esses medicamentos ainda mais perigoso é a rapidez com que os efeitos se intensificam, especialmente quando o corpo já desenvolveu certa tolerância. A busca por resultados rápidos faz com que muitos acreditem que aumentar a dose trará mais alívio, mas esse é um erro que, infelizmente, muitos pagam com a própria vida. No Brasil, por exemplo, o aumento de uso de opioides fortes já tem levado a casos semelhantes aos Estados Unidos. E enquanto o fentanil ganha espaço como uma alternativa para dores severas, ele também se torna uma ameaça silenciosa para a vida saudável que todos desejam.
Com isso, o cenário se torna complexo. De um lado, a necessidade de aliviar a dor, do outro, o risco de perder o controle e, em última instância, a própria vida. A prevenção de doenças deveria envolver escolhas informadas, especialmente quando o bem-estar e a qualidade de vida estão em jogo. Porém, é no contexto do Brasil, onde o uso dos opioides também cresce rapidamente, que surgem desafios específicos e medidas necessárias para proteger a saúde pública. Cenário no Brasil. No Brasil, o uso de opioides tem crescido significativamente, refletindo uma tendência que preocupa especialistas em saúde e bem-estar. Apesar de serem prescritos para condições de dor intensa, esses medicamentos podem, como em outros países, criar um ciclo de dependência. Observa-se que cada vez mais pessoas buscam esses medicamentos como uma solução para dores crônicas ou em busca de uma vida saudável e livre de sofrimento. Contudo, o uso sem os devidos cuidados pode comprometer o corpo saudável e a qualidade de vida tão desejada. No fundo, a prevenção de doenças precisa ir além de remédios potentes, considerando também alternativas naturais e seguras. Assim como nos Estados Unidos, onde o uso excessivo de opioides já virou uma epidemia, o Brasil enfrenta o desafio de equilibrar o acesso ao alívio das dores com a necessidade de controle rigoroso. As leis de prescrição e as campanhas de conscientização têm se intensificado, mas o uso inadequado e muitas vezes desinformado desses remédios ainda coloca muitos em risco. A combinação de acesso limitado a cuidados alternativos e a crescente busca por resultados rápidos contribui para um cenário de dependência e abuso. É fundamental que as pessoas entendam que a saúde natural e o estilo de vida saudável dependem de escolhas conscientes e informadas. Por isso, é cada vez mais comum que médicos especialistas recomendem medidas preventivas e tratamentos menos agressivos para quem quer cuidar da saúde e do bem-estar sem correr grandes riscos. Estabelecer um estilo de vida saudável e explorar opções de tratamentos naturais pode reduzir a necessidade desses medicamentos potentes. Afinal, cuidar do corpo de maneira equilibrada e escolher métodos que priorizem a prevenção podem transformar a qualidade de vida a longo prazo, sem colocar em risco aquilo que se deseja proteger. Então, pessoal, agora que vocês sabem dos riscos que muitas vezes se escondem atrás dos analgésicos potentes, fica o convite para refletir sobre as suas escolhas de saúde. Muitas vezes estamos buscando soluções rápidas, sem perceber que podemos estar comprometendo o nosso bem-estar a longo prazo. Afinal, a nossa qualidade de vida é um reflexo direto das decisões que tomamos. E conhecer esses detalhes nos dá o poder de fazer escolhas mais seguras e conscientes. Eu sou a Carol Saúde e estou aqui para ajudar você a cuidar melhor do seu bem-estar, com informações que realmente fazem a diferença. Fique à vontade para deixar suas impressões nos comentários e, claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando dicas valiosas sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima!